agora nós temos aqui do nosso lado um prazer muito grande de ter um dos maiores juristas da cidade, sem rasgação de seda, porque a gente consegue chamar os melhores. Ele é professor de direito, sabe muito. E com essa questão do Lula, todo mundo está curioso. Ele vai ser preso, não vai ser preso? E por que pode ser preso? E por que não deve ser? Ou por que deve ser preso? Para isso nós trouxemos o doutor Cristiano Medina. Olha só, Medina. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado toda a equipe, telespectadores. Hoje estamos aqui debatendo um tema que está parando o nosso país. Totalmente. É legal, é ilegal, é constitucional, é inconstitucional a prisão do presidente Lula? Então vamos no decorrer do programa aqui abordar todos os aspectos constitucionais, qual o posicionamento do Supremo em 2016, qual o posicionamento do Supremo na atualidade. Essa decisão ela vai produzir efeitos erga omnes para todos, ou a decisão ela vai produzir efeitos interpartes apenas para o Lula. Então vamos falar no decorrer do programa sobre a constitucionalidade do início de cumprimento de pena quando do julgamento da segunda instância. Doutor, eu acho que nós podemos começar só explicando o que exatamente vai ser julgado amanhã. Que ferramenta jurídica será discutida pelos ministros? Perfeito, Roberto. O presidente Lula, como todos sabem, ele foi condenado na primeira instância a uma pena de 9 anos, na segunda instância uma pena de 12 anos e acabou que o TRF4 não conheceu os argumentos trazidos pelo presidente Lula nos seus embargos de declaração. Existe uma súmula no TRF4 que determina a prisão do indivíduo que é condenado na segunda instância. Essa súmula ela foi desenhada com base em um entendimento firmado pelo nosso Supremo Tribunal Federal em 2016. O Supremo ele fez uma interpretação de um dispositivo em 2016 que é protegido pela nossa cláusula pétrea, pelo artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, que é o princípio da presunção de inocência. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, definiu: é possível que o indivíduo seja preso já quando da decisão de segunda instância, ou seja, ele será preso para começar a cumprir a sua pena já na segunda instância. Os doutrinadores começaram a gritar, dizendo que o Supremo ele estava tendo um posicionamento mais político do que jurídico, Roberto. Por quê? Porque, na verdade, a nossa Constituição Federal, ela diz que o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição. Ele precisa proteger a constitucionalidade das leis infraconstitucionais. E o nosso artigo 5º, inciso 67, diz o quê? Que o indivíduo somente será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então o Supremo ele acabou flexibilizando esse dispositivo constitucional em 2016. E a partir de então, inúmeras pessoas passaram a ser presas já na segunda instância. Ou seja, uma decisão que produzia um efeito erga omnes. Caso Lula. O Lula, ele, quando percebeu, os seus advogados, quando perceberam que iria transitar na segunda instância, impetraram um habeas corpus no STJ. E o STJ não acolheu o pleito do Lula de forma unânime. Os 5 ministros da 5ª turma do STJ disseram não para o HC do Lula. E o que o advogado fez? Os advogados fizeram. Eles impetraram um novo habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E ao impetrar esse habeas corpus, surgiu uma discussão no Supremo. Inicialmente, Roberto, se aquele habeas corpus deveria ser conhecido ou não. Por quê? A habeas corpus, para o povo que não conhece, é uma espécie de escudo de defesa. Na verdade, o habeas corpus ele é um remédio constitucional. Eu vejo muitas vezes a mídia falando recurso de habeas corpus. É uma afirmação equivocada. O habeas corpus não é um recurso, ele é uma ação mandamental. Ele surgiu lá em 1215, na Magna Carta do João Sem Terra, como uma garantia, uma proteção da liberdade de locomoção. O habeas corpus ele é utilizado para proteger a liberdade de ir, de ficar e de vir,
quando houver, obviamente, uma questão que seja inconstitucional ou viole algum dispositivo legal, causando então uma coação ilegal. Então, de qualquer forma, o Supremo, nesse primeiro momento, ele disse o seguinte: vamos analisar se é cabível ou não o habeas corpus do HC denegado no STJ. E alguns ministros entenderam que sim, outros que não. Aqueles ministros que entenderam que não conheciam do HC do Lula, eles foram técnicos no sentido de que existe um recurso previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 102, que diz o seguinte, que contra a decisão de HC denegado no STJ, não cabe outro HC, cabe o que? O ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Então, 4 ministros do Supremo disseram não conhecemos desse HC do Lula, porque está equivocado o remédio jurídico. Caberia, na verdade, um ROC, um Recurso Ordinário Constitucional. 7 ministros disseram não. Conhecemos do recurso, sim, porque todos os dias conhecemos de habeas corpus substitutivos de ROC aqui, e é comum. Existe até mesmo o princípio da fungibilidade dos recursos. O habeas corpus, ele é muito mais célere do que o ROC. Ele comporta a questão do pedido liminar, o que o ROC não comporta. Então, ultrapassamos essa primeira fase, ou seja, conheceram do recurso do Lula, que não é recurso, é o HC. Conheceram do habeas corpus do Lula. Perfeito. Aí partiu-se naquele dia para um segundo enfrentamento. Mas, vamos julgar o mérito hoje ou não? Aí surgiram aqueles ministros, olha, eu tenho um compromisso, eu também, e definiram que não iriam decidir o mérito do HC naquele dia. E aí o que acontece? O advogado, já talvez diante de uma estratégia desenhada, disse, então, me concedam uma liminar temporária, até o julgamento do mérito do HC. E aí o que aconteceu? Por 6-5, conheceram dessa liminar, concederam a ordem de um habeas corpus preventivo para o Lula, para que ele permanecesse em liberdade até o julgamento de amanhã. Então amanhã é um dia muito importante para todo o país, no sentido de que pode ser uma decisão divisora de águas. Doutor, me dá um tempinho aqui, por favor. Pessoal, vamos continuar compartilhando. Você pode ganhar esse óculos de realidade virtual, hein? Quero mandar um abraço para o Valdir Pinto. Vamos ter que trazer ele aqui, que ele vai fazer um pedágio muito legal. Nós vamos falar sobre esse pedágio solidário aqui. Alex Belo, Lula não será preso, é o meu palpite, o Alex Belo. O nosso amigo, o engenheiro Jorge Marques, ele diz o seguinte: as instâncias superiores só são utilizadas pelo poder econômico. O pobre vai preso já na primeira instância. Ele também complementa: a quantidade de habeas corpus diz a grande demanda econômica para se ter essa facilidade. É uma afronta à justiça igual para todos os brasileiros. Concorda, doutor, com nosso amigo Jorge Marques? De forma alguma. O habeas corpus, ele é um remédio constitucional, ele é utilizado por todas as classes sociais, do indivíduo mais pobre para o mais rico. Não existe essa questão de não conhecer do habeas corpus, porque ele foi impetrado por um advogado que não tem tanta expressão dentro do mundo jurídico. É possível que o habeas corpus ele é muito democrático, né? Agora, obviamente que essas decisões, como a de amanhã, não é tão democrática. E aqui eu critico o STF quando coloca o HC do Lula na frente de outros habeas corpus, e aí eu posso concordar com o engenheiro. Lilian Albuquerque nos acompanhando. Henrique Lameirão, boa noite, professor. O Henrique Lameirão está mandando uma boa noite especial para o senhor. A Guta, minha amiga Débora, lá das Aeroviários. Boa noite, Roberto, meu amigo, minha amiga Débora. Ela fala assim: um grande abraço ao professor Cristiano, saudade do tempo da FIG. Sim. André Siqueira, boa noite, Roberto. Quanto ao HC do Lula, está acontecendo nesse momento protestos contra esse HC por todo o Brasil. É verdade, viu? Aliás, você tem aí a câmera de Cumbica, meu amigo? Prepara ela aí. A Débora já falei. André Siqueira, gostaria de saber do advogado se os protestos populares podem influenciar
no julgamento de amanhã do STF? Boa pergunta essa, do André Siqueira. Não deveria, não deveria. Porque o juiz, ele deve ser equidistante das partes. Ele não precisa dar uma resposta para a sociedade. Ele precisa julgar com base nas suas convicções pessoais, de forma motivada. Não deveria. Mas, infelizmente, estamos enfrentando um momento, eu disse isso até na minha coluna hoje do jornal Metro News e do jornal... Aliás, vamos comentar. Guarulhos Hoje. Você que é de Guarulhos, procura o jornal Guarulhos Hoje toda terça. Isso, e também o Metro News. O Metro News também na terça-feira tem a coluna do doutor Cristiano, professor Cristiano, por favor. Então, e eu percebo que infelizmente o STF, ele está deixando de ser o guardião da Constituição e está dando decisões políticas. Uma delas, clássica, foi no caso do impeachment da presidente Dilma. A Constituição diz que o efeito de uma condenação de um crime de responsabilidade é a perda do cargo e também a questão da perda dos direitos políticos. Mas o Lewandowski, naquela oportunidade, ele criou, ele deu um jeitinho brasileiro e deixou a ex-presidente com seus direitos políticos. E eu fico com medo de que isso também ocorra amanhã. Por quê? Porque eu percebo que muitos ministros eles estão se afastando do seu compromisso com a Constituição Federal e estão se preocupando em dar uma resposta política para a sociedade e também para a classe financeira dominante. Isso causa, na verdade, uma grande insegurança jurídica no nosso país. Eu acredito que amanhã uma pessoa extremamente importante, Roberto, nesse julgamento, vai ser a ministra Rosa Weber. Por quê? Ela, desde 2016, se posicionou contra o início de cumprimento de pena na segunda instância. Ela se posicionou contra. Ela foi voto vencido em 2016. Entretanto, muito técnica que ela evita falar para a imprensa, ela, como uma juíza realmente, ela acaba escrevendo apenas os seus posicionamentos nos seus votos. Ela veio seguindo rigorosamente o entendimento do Supremo de 2016 até hoje. Então, por mais que ela seja contra a prisão na segunda instância de forma generalizada, ela se posicionou até agora no sentido de acolher aquela decisão de 2016, ou seja, ela determina prisão na segunda instância. Agora, vamos ver como ela vai enfrentar a questão do presidente Lula, porque se o habeas corpus de amanhã fosse de um anônimo, o posicionamento dela seria o mesmo de antes, ou seja, manteria preso. Agora, como é um caso de repercussão, eu não sei se ela vai mudar o seu posicionamento. Eu entendo que seria muito justo que antes do habeas corpus do Lula fosse colocado em discussão a ADIM, na verdade, que questiona de uma forma geral essa constitucionalidade da prisão de segunda instância. Porque se os ministros decidissem de forma constitucional que não cabe o início de cumprimento de pena na segunda instância, não iria beneficiar apenas um indivíduo, e sim todos aqueles que estão em situações idênticas. Agora, se o posicionamento for modificado amanhã apenas para o Lula, estaremos o quê? Criando um tribunal de exceção. Estaremos criando um tribunal de exceção para uma figura forte, uma figura importante para o nosso país. E essa decisão não vai produzir efeitos erga omnes, e sim inter partes. Então o correto seria julgar essa DECOM antes do julgamento do habeas corpus do presidente Lula. Mas isso não vai acontecer. Agora eu gostaria de deixar muito claro aqui, Roberto, o seguinte. Bom, a sociedade ela pede que prenda, de forma generalizada. Só que isso, na verdade, é uma questão de extrema importância que deve ser observado por todos da sociedade. Estamos criando uma figura jurídica que amanhã pode nos prejudicar. Estamos criando uma insegurança jurídica. Por quê? Não se deve criar uma regra contra um texto constitucional. Se necessário for, no caso concreto, o juiz deve prender. Quem deve ficar preso quando comete o crime, no decorrer da instrução ou quando da decisão de primeira ou segunda instância? Aqueles indivíduos
que se demonstram ser um risco para a sociedade. O artigo 312 do nosso Código de Processo Penal diz que deve permanecer preso quem? Aquele que for um risco para a ordem pública, para a ordem econômica, para a instrução processual ou para a aplicação da lei penal. Então as regras estão escritas, elas existem e devem ser observadas rigorosamente em cada caso, não de forma genérica. Não é justo que o indivíduo que permaneceu o processo em liberdade, que ele colaborou no decorrer do processo, que ele não tentou fugir, que ele não coagiu nenhuma testemunha, não é justo que ele seja preso quando da sentença de primeira ou de segunda instância, sendo que ele já respondeu em liberdade. No momento que ele é condenado na primeira ou ele é condenado na segunda instância, ele continua sendo um presumidamente inocente. Ele somente será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E ninguém pode mudar isso, Roberto. Isso está na Constituição e está protegido por uma cláusula pétrea. Bom, doutor, olha, meia hora também é pouca para o doutor Cristiano aqui. Deixa eu só registrar aqui o nosso querido amigo secretário adjunto de transporte, Ticiano Neves. Aliás, estava lindo ontem a festa do Guarucope. Eu mandei um abraço para o Ticiano, estava lá, abracei meu amigo Ticiano Neves, parabéns pela Guarucope também. O Fábio de Alencar nos acompanhando, Raíssa, a Deb, a Rose Beraldi, ela fica, não, Beraldi, o Elson Souza, o Jorge, a Douglas, Elaine Fatini. Elaine, eu acho que eu conheço a sua filha, estudei com ela. A Deb, a Lilian Albuquerque, Denilson Bandeira, a Gabi Blume, Daniel Santos. O Falou Coach, o programa está alto nível. Todo dia o Daniel Tavares, o Daniel Santos, Tavares Pereira nos acompanhando. O engenheiro Jorge Marques, parabéns pela colocação, doutor. Muito bom. Henrique Lameirão, professor, nessa ADI, a decisão liminar já proferida, não pode responder que o nosso tempo estourou. Jorge Marques também está mandando pergunta agora. Ô Jorge, não dá mais. Walter Fuso, Simone Costa, todo mundo nos acompanhando. Marcelo Gandas também. Doutor, obrigado por ter aceito. Vamos trazer ele mais vezes aqui para discutir essa questão aqui. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, e vamos todos esperar que amanhã a justiça seja feita, não apenas para o Lula, e sim para toda a nossa sociedade, que a segurança jurídica ela seja mantida. Pessoal, imperdível amanhã no programa, porque nós vamos sortear esse óculos aqui de realidade virtual e amanhã tem muita coisa bacana para vocês. Não percam o próximo programa. Um abraço. Beleza.